Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma aula recheada de muitas coisas boas, muitas novidades sobre frações. Vocês acabaram de assistir uma aula da professora Silvana Garofalo sobre frações. E agora nós vamos ampliar esse conhecimento, porque vocês já sabiam muita coisa sobre fração, né? Então, nós vamos ver hoje número misto, nós vamos ver frações aparentes, nós vamos ver frações impróprias. Esses são os tipos de frações que nós vamos ver aqui hoje. Então, a nossa matéria é sobre frações. E aqui nós temos uma rodada de pizza. Vamos imaginar aqui uma turma que foi à pizzaria. E aí eles eram muitos, então eles pediram muitas pizzas. E aqui nós temos duas pizzas inteiras, essa daqui está completamente inteira. E aqui nós temos uma pizza que foi dividida, porém não foi separada, e aqui também. Aqui nós temos uma pizza que foi separada em partes, ou seja, essas pizzas, para serem consumidas, elas sofrem uma divisão. Essa divisão de um inteiro em partes menores. Então, a fração, os números fracionários, assim como os números decimais, podem representar números maiores ou menores do que o inteiro. Então, aqui eu tenho um inteiro, uma pizza inteira. Aqui eu tenho uma pizza inteira, porém ela está dividida em 4 partes. Aqui a pizza estava inteira, mas ela foi dividida em partes iguais, e aqui na minha mão eu tenho 2 partes. Isso aqui significa que a pizza foi dividida em 4 partes, olha aqui, 4 partes, não é isso? Ó, 4 partes da pizza, só que eu peguei apenas 2, então isso aqui representa 2/4 da pizza. Essa daqui foi dividida em 4 partes também, aí já comeram 3, só sobrou 1/4 da pizza. Ou seja, esses números são chamados de frações, porque representam números menores do que o inteiro, ou partes de um inteiro. Bom, mas aí, isso aí você já sabe, né? Então, nós vamos só fazer uma pequena revisão aqui com relação ao nome dos termos. Os termos de uma fração. Vamos pegar aqui novas pizzas, lembrando que nós hoje estamos na pizzaria, portanto, nós temos muito que aprender na pizzaria, né? Eu tenho aqui 3 pizzas. Todas elas foram divididas em 8 partes. Nessa pizza aqui, já comeram 3 partes, ó, 1, 2, 3. E sobraram 5 partes. Então, sobrou aqui 5/8. Por que é oitavo? Porque o 8 é o denominador de todas as frações. O que é o denominador? Como a professora Silvana já mostrou na aula dela, o denominador é o número que indica em quantas partes que o inteiro foi dividido. Então, nesse caso aqui, o denominador é 8, porque as pizzas foram divididas em 8 partes. No caso dessa pizza aqui, ela foi dividida em 4 partes. Então, cada pedaço desse a gente chama de quarto, de 1/4, né? Se for dividida ao meio, eu vou chamar de meio. Se for dividida em 3 partes, eu vou chamar de terços. A gente já estudou isso aí também no início do ano. Aqui eu tenho uma pizza inteira que foi dividida em 8 partes, ou seja, eu tenho 8/8. Aqui também eu tenho uma pizza inteira, 8/8. Aqui eu tenho uma parte da pizza, ou seja, eu tenho 5/8. 3/8 já foram consumidos por alguém que estava ali. Então, eu tenho o numerador, que é o 5, é o numerador aqui, e o 8 é o denominador. O 5 representa a parte da pizza que está aqui. Então, 5 partes estão aqui. 5 é o numerador. O 8 representa em quantas partes a pizza foi dividida. Então, ele se chama denominador. Se eu quiser a fração que representa a parte que foi retirada, que foi comida dessa pizza, eu vou dizer que foram consumidos 3/8. Por quê? Esses 3 que eu marquei aqui com um pinguinho azul. Não é isso? Então, gente, nós vamos ver agora como é que essas frações podem ser organizadas, ou seja, nós vamos trabalhar os tipos de frações. Quais são os tipos de frações que eu tenho? Nós vamos ver aqui agora, nessa pizza que está aqui, nessas pizzas que estão aqui. Observe o seguinte, nós temos aqui, nessa pizza aqui, um número fracionário que é menor do que um inteiro.
Por que ele é menor do que o inteiro? Porque a pizza foi repartida em 8 partes e 3 partes já foram consumidas. Então, eu tenho aqui uma fração que eu chamo de fração própria. Por que fração própria, professora? Por que essa fração aqui é uma fração própria? Essa fração é uma fração própria porque ela representa uma parte menor que o inteiro. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, mas esses pedaços não são inteiros, né? Eles são partes de um inteiro. Já foram retiradas 3 partes. Então, a fração imprópria é aquela fração que é maior que o inteiro, e a fração própria é a menor. Essa fração aqui é uma fração, essa daqui, ó, vou circular aqui, é uma fração própria, porque ela é menor que uma unidade. Menor que 1. Essa daqui também, por quê? Porque ela também é menor que 1. Olha essa aqui também, ó. Essa aqui também é menor que 1. Por quê? Porque já foram comidos 3 partes, 3 quartos e sobrou apenas 1 quarto. Então, ela também é menor que 1, porque a pizza inteira não está aqui mais, não é isso? Então, que tipo de fração é essa aqui? Fração própria. É aquela menor do que 1 inteiro, menor que uma unidade. Bom, mas além da fração chamada de fração própria, eu tenho as frações que eu chamo de impróprias. Vou pegar aqui agora essa outra pizza aqui, ó. Preste atenção. Eu tenho aqui uma fração que é 4 quartos, não é isso? Ó, 4 quartos. Essa fração aqui, 4 quartos, ela representa uma pizza inteira. Essa fração, então, é chamada de fração aparente. O que é uma fração aparente? A fração aparente é a fração que é igual ao inteiro. Fração aparente é igual ao inteiro. Igual a 1. Ou a outro inteiro, né? Pode ser a 2 também. Então, eu tenho aqui a fração 4 quartos. É igual a pizza inteira, não é isso? Essa fração, então, é chamada de fração aparente. Vamos ver outra situação de fração aparente aqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa fração aqui também é uma fração aparente. Por quê? Porque 8 oitavos é igual a 1 inteiro. Então, isso aqui também é uma fração aparente. Bom, vimos 2 tipos já. Vimos que a fração aparente é igual ao inteiro e a fração própria é menor que o inteiro, não é isso? Vamos ver um outro tipo de fração agora? Vamos lá, aproveitando essa mesma que está aqui. Agora, eu vou adicionar aqui. Olha só, pessoal. Eu tenho uma pizza inteira e mais 3 quartos da outra. Quantos quartos que eu tenho aqui, ó? Por que eu chamo de quarto primeiro, né? Eu chamo de quarto porque as pizzas foram divididas em 4 partes. Então, o denominador é 4. Agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 quartos de pizza. Esses 7 quartos representa uma parte maior que o inteiro. E não é igual a 2, né? Então, ele é maior que o inteiro. Essa fração é chamada de fração imprópria. Por que ela é uma fração imprópria? Porque ela é maior que o inteiro. Ela é maior que um inteiro. Se ela é maior que o inteiro, mas não é igual a 2, porque 2 também é inteiro, ela é chamada de fração imprópria. Então, 7 quartos é uma fração imprópria. Bom, pessoal, será que tem mais algum tipo de fração ainda, professora? Quanta fração, né? Então, nós vimos fração aparente, fração própria e fração imprópria. 3 tipos de fração. E tem alguma outra? Tem
um outro modelo, não é bem um tipo de fração, é uma coisa que a gente chama de número misto. A fração imprópria pode também ser representada através de um número misto. Vamos entender isso então? Olha só, nós acabamos de ver aqui que a fração 7/4 é maior que o inteiro, não é isso? Então, olha só, eu vou pegar de novo os 7/4 aqui para você entender. Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho de novo 7/4. Isso significa que eu precisei de uma fração inteira, de um número inteiro, uma pizza inteira, mais 3 pedaços da outra pizza. Isso aqui eu chamo de número misto. Número misto, a palavra misto vem de mistura. Misturou o número inteiro, que é o 1, mais a fração, que é 3/4. Então, olha só, a pizza inteira é essa aqui. Então, esse número representa essa pizza aqui, que está inteira. Apesar de estar dividida em 4 partes, mas ela está inteira. Ninguém comeu dela ainda. Essa aqui representa a fração, porque alguém já veio aqui e comeu um pedaço. Sobraram 3 pedaços. Então, uma pizza inteira mais 3/4 da outra. Isso aqui a gente chama de número misto. O número misto é uma mistura de fração mais número inteiro. Então, recapitulando aqui, pessoal. Quais foram os tipos de fração que nós vimos? Vamos lá. Nós vimos tipos de fração. O que é que nós vimos? Vimos a fração imprópria, que é aquela fração que é maior do que o inteiro. Vimos a fração própria e vimos a fração aparente. 3 tipos de frações, não é isso? E vimos também o número misto, que é uma mistura de fração com número inteiro. Bom, e na prática, sem o desenho, como é que eu vou descobrir isso, professora? Vai descobrir da seguinte forma. Vamos observar aqui, ó. Você pega um material para ler e você encontra essa fração aqui, 3/4. Vimos que o 3 é o numerador e o 4 é o denominador. Quando o numerador é menor que o denominador, eu chamo essa fração de fração própria. Na fração própria, o numerador, que é o número de cima, é menor que o denominador, que é o número de baixo. Entendeu? Se você pega essa fração invertida, essa daqui, por exemplo, 4/3, significa que essa fração é maior do que 1. Então, ela é chamada de fração imprópria, porque ela é maior do que 1. Se você pegar essa fração aqui, em que o numerador é divisível pelo denominador, eu chamo essa fração de fração aparente. Por quê? Se eu dividir o 6 pelo 2, eu vou encontrar 3. Ela é igual a 3 inteiros. 3 inteiros é um número inteiro. Então, essa fração é aparente porque ela é igual a um número inteiro, tá bom? E vimos ainda o número misto. O número misto é uma mistura, por exemplo, um número inteiro é o 2, a fração é 1/4. Vou te mostrar isso aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui 2 pizzas inteiras e tenho 1/4 da outra. Isso aqui é um número misto. Por quê? 2 pizzas inteiras mais 1/4 da outra. Então, o 2 é o número inteiro, o 1/4 é o número fracionário. Então, o número misto que tem aqui, isso aqui é um número misto. Mistura de parte inteira mais uma parte fracionária. Acho que ficou claro. Eu vou dividir o vídeo, daqui a pouco eu volto com mais algumas explicações. Até daqui a pouco!